o sutiã do Paraí, a guerra. A minha terra eu tenho pena de deixar. São estas as figuras do guerreiro. O guerreiro, ele é do nosso estado das Alagoas, ele é oriundo do Reisados. É uma variante do reisado, com um trupé que eles chamam, um sapateado mais pesado. Com 8 anos de idade, eu comecei em reisado, não era guerreiro, era reisado. Ele nasceu no município de Viçosa, Bananal, Champreta, naquela região, e ele tem os seus personagens, o mestre, a rainha, a lira, a sereia, o índio peri e seus figurais. A gente tem 27 modalidades de fogueiros alagoanos, né? Aí quando eu estava com 12 anos, completei 12 anos, aí fui mestre de guerreiro. Aí estou com 75 anos, dediquei a minha vida toda com amor e carinho ao folclore de Alagoas. O Alto e Guerreiros, por exemplo, é um espetáculo que, além de popular, é folclórico. Quando ela é criada, assim, de todas as peças, ela é uma criação erudita, ela não é popular. Se por acaso ela foi criada, e eu desconfio que o guerreiro deva ter tido algum momento, assim, uma influência erudita. Mostra a herança cultural, né, que nós tivemos dos escravos, dos índios. Né, e eu acho que é uma identidade muito forte, existe uma identidade cultural muito forte aqui no Nordeste. O guerreiro é um caso típico desse. Ele se enquadraria perfeitamente como folclore se ele tivesse cumprido todas as exigências, digamos, que os ingleses determinaram o que era folclore. Mas como ele rompe, sabe, que você identifica a época que ele surgiu e provavelmente identifica a pessoa que o criou, ele não seria oficialmente considerado como folclore e passaria a ser cultura popular ou qualquer outra denominação. Portanto, tem que voltar às origens e qualquer coisa que se afasta disso descaracteriza. Ela é denominada, na minha concepção, como folclore do povo, porque o folclore é a tradição de um povo que vai passando de geração a geração. Que o guerreiro é uma batalha, é uma guerra. O senhor se lembra que existia um bocado de reis que só brigavam nas espadas com o outro, cavalaria na espada. Então justamente é isso aí. A apresentação do guerreiro nas espadas é essa. Pregoadas são as guerras entre a França e o Aragão. Ai de mim que já sou velho, não as posso brigar não. De 7 filhas que tenho, nenhuma delas é varão. Responde a filha mais velha com toda a resolução. Venham armas e cavalo que eu serei filho varão. Você não vai entender nada do que é o enredo do guerreiro se você não pensar as várias temporalidades históricas que estão incluídas nessas manifestações. Pessoas que dançam no guerreiro hoje em dia, quando ele é grande, é 30 pessoas, 29. Então, é uma representação. Ele conta toda uma história, né, e faz louvação ao nascimento do menino Deus. Ela é uma colagem. Você pega os pedaços de coisa e vai juntando. Que é um jeito de ler a história. É uma outra forma de estar interpretando o mundo, a realidade. Inclusive, assim, a leitura da história, né? Ela passa para o imaginário popular, não tem nada a ver com a nossa concepção erudita do que é. Nem história, por um lado, e nem assim uma peça de teatro, porque, no fundo, o guerreiro é uma grande encenação. Fiquei olhando vendo a sua vida beleza, eu estava no oceano,
Fiquei olhando, era uma coisa beleza. Oh, que beleza. Cheguei agora, Nossa Senhora, ela é a nossa defesa. Que beleza. Cheguei agora, Nossa Senhora, ela é a nossa defesa. Os chapéus deles é em forma de igrejas, de catedrais, né? O guerreiro tradicional mesmo, eles começam a dançar na porta da igreja, ajoelhado na porta da igreja, que é o que eles chamam abrição de porta. Depois é que eles vêm para o local onde eles vão se apresentar. Um guerreiro, para se apresentar mesmo com toda a sua coisa, é de 4 a 5 horas de apresentação. A matriz católica, barroca, da religiosidade colonial, acaba sendo um lugar de inserção social para os negros, para os escravos. E, portanto, é a partir daí que eles vão reelaborando, retraduzindo, ressignificando e virando coisas específicas que depois a gente vai chamar de folclore. Sou um cantador do norte, a minha sorte tá na mão de Jesus. Sou um cantador do norte, a minha sorte tá na mão de Jesus. Eu sou um cantador do norte, a minha sorte tá na mão de Jesus. Sou um cantador do norte, a minha sorte tá na mão de Jesus. Essa é a gravadora cantando de Maceió, lá no Alto do Farol, cantando novas emissoras. E a expositora cantando que tenho sorte. Diga, eu vou tirando meu transporte, carregando a minha cruz, sou um cantador do norte. Palhaço, sanfoneiro, tambozeiro, o mestre, o contramestre, cada um tem sua personalidade. E tem o gente e meio. Agora tem meio quem bota quem tá ali também, né? Às vezes é de dentro, às vezes vai acompanhando. Tem o boi, a burrinha, os abelê, tem a Anastácio, tem muito tipo de gente e meio. Tem Messias, tem papafigo, tem cabeção, tem tanto gente e meio que é um castigo. Eles fazem parte do ritual do foguedo. E dentro da história tem assim, tem o cão que cutuca, como eles chamam, né? Ele tem as palavras dele, o cão que cutuca o boi morreu, e vai ressuscitar. Tem a Guerra das Espadas, porque aí já conta a história da lira, que era um amor proibido, e acaba com a Guerra das Espadas. Então é um episódio assim, um desenrolar muito bonito. Se você quiser pensar de onde que vem o Diabo do Guerreiro, quer dizer, você tem que... É das coisas mais complexas que tem. O guerreiro tem que ser acompanhado com essas pessoas. Palhaço, Mateus, tambozeiro, sanfoneiro e o mestre. Então aí o guerreiro está completo. Mas só se tiver só o pessoal dançando, aí não é um guerreiro. Zabelê, pra onde vai? Zabelê, pra onde vai? Com a sua barra azul, com a sua barra azul, passeando na cidade do Moreninha, eu sou do sul. Passeando na cidade do Moreninha, eu sou do sul. Zabelê passou bonito, anda no interior. Anda no interior, ele vai cumprimentar tambor. Estas as figuras do guerreiro. Estas as figuras do guerreiro. Isso aí é uma tradição que vai passando de geração a geração. Se o mestre por acaso morrer, ele já vai ter um substituto da família que vai substituí-lo. Então, ele é denominado como folclore e bem autêntico. Tudo isso a nossa cultura não absorve muito bem, né? Eles valorizam muito mais aquela coisa plastificada, globalizada, né? Principalmente agora de que aquela coisa de raiz, o autêntico. Essas mocinhas, Deus não quer dançar mais guerreiro, quer dançar discoteca. Se chamam agora, às vezes uma mulher mesmo, nova. Falando, não dançar mais, eu dançar o quê, guerreiro? Ou nada, mas do meu peito não cair, mas não é vergonha. Já mulher, quanto mais moça. O que ela diz é isso, vai na puma dos peitos não cair. Só bate um solzinho. A mulher se abaixa, a mulher sobe, a mulher bate no bumbum e não sei o quê, e lá vai, e fala que lá vai, a dança dela é essa. É a cara do povo, e o Brasil é um país continente, né? Em cada região que você vai tem uma diversidade muito, muito grande. Né? E eu acho que o Nordeste é o que tem mais identidade cultural. Então é como se você tivesse assim um necessário, um voluntário apagamento do resto desse Brasil atrasado, tá? Em nome do progresso que
nós representamos a elite paulista. Infelizmente, o jovem alagoano, muitos, na grande maioria, não sabem nem o que é o guerreiro. Por conta de que nas próprias escolas, ensaiado, quando a menina pequenininho, a Xuxa, ensaiado Michael Jackson, com não sei o que, né? Então, né? E o nosso folclore só é lembrado justamente nesse período, né? Como o Dia do Índio, como o Dia da Árvore, é uma coisa assim que eu acho que deveria ser estudado durante o ano inteiro. Até a gente nota o desconhecimento de certos professores pelo tipo de pesquisa que ele passa para os alunos. Então, dentro dessa linha, o Alto de Guerreiros é uma obra muito importante no sentido de fornecer elementos para um espetáculo brasileiro, qualquer que seja ele. Você pode dizer que tem um ethos, né? Tem um espírito, tem um jeitão, né? Que permeia uma quantidade tão grande de manifestações culturais populares que elas acabam dando uma cara do Brasil, tá? Ele é o retrato da nossa cultura, de como nós fomos colonizados, né? Todos os foguetes, eles são de origem europeia, né? Teve influência europeia. O folclore teve seu auge quando ele era bancado pelos senhores de engenho, pelos usineiros, né? Que a gente, como eles viviam com a família ali nas usinas, eles eram também a distração deles. Eles mandavam chamar o guerreiro e botavam no pátio da usina, né? Eles botavam para dançar no engenho e eles bancavam a veste. E isso, eles sempre estavam bonitos, né? Ele contribui na sociedade trazendo assim, investimentos, comparação. Nós estamos aqui no nosso estado, no governo anterior, tivemos a lei de incentivo ao mestre. Eu não recebo incentivo de canto nenhum. Até aqui eu não recebi de canto nenhum. É porque o governo do teu país nunca se preocupou em te dar uma noção de que você tem um país, né? Para além da metrópole paulistana. Isso morreu um pouco, porque as famílias dos usineiros passaram a morar na cidade já por conta das estradas, por conta dos carros, coisa e tal, as famílias já passaram, né? E daí vinha pessoas como o Dr. Theo Vilela, como o primo dele, Aloysio Vilela, que também foi um grande folclorista. O próprio Arthur Ramos, né, que dedicou sua obra à cultura negra e tudo, eles valorizavam muito isso e passaram a ser estudiosos disso, né, por conta de que era o lazer deles também, constituía o lazer deles na época, né? E como eles eram pessoas altamente inteligentes, eles começaram a descobrir que aquilo era muito importante, o saber popular era muito importante. Não é porque você mora numa cidade cosmopolita que você não pode saber o resto do teu país. Mas, meu Deus, por que a gente não sabe disso? Por que não é informado? Aonde que está a mídia divulgando essas coisas? Não tem. Se contrata um lourinho, este grande valentão, tu é que é cidadão, que só foi várias de pra cá no meu caminho, que eu sou filho daquele velho. Faço uma TV do seio, que eu tô na fronteira, que é lourinho de Oliveira no Brasil. E lourinho de Oliveira. Nós temos uma baiana que a mestra faleceu de repente, a Dona Maria do Carmo Barbosa, que era maravilhosa, e quem assumiu o lugar dela foi uma menina que dançava desde pequenininha no grupo, que hoje tem 16 anos. Né? Então, quando o povo diz assim, o folclore vai acabar, não vai. Não acho, apesar de todas as dificuldades, acho que ele já passou por um período pior, está melhorando, está renascendo, né? E uma coisa assim que diz assim, o resgate do folclore não existe isso. A gente só resgata aquilo que acabou. O folclore não acabou, nem vai acabar. Quando você tem grupos que tem desde o bisavô, a bisneta, não vai acabar de jeito nenhum. Dá atenção a Machado de Assis, se dá atenção a José de Alencar, pouco, mas dá. Se dá algo de Carvalho Ramos, se dá a Guimarães Rosa, mas não se dá ao Alto de Guerreiros. Então eu falo muito, eu bato muito. Não é que eu considere aquele o único fator preponderante na formação da cultura brasileira. É um deles. Oi, o meu peito é um piano afinado,
Minha cabeça é uma caixa de segredo, não é não? Se a cultura é cultura de verdade, ela é uma coisa viva. Ela está sujeita à dinâmica própria da cultura, da transformação, do tempo, da história. Inclusive, para quem lida com artes cênicas, teatro ou cinema, eu vou lhe dar um exemplo que eu dou sempre. Eu tenho uma grande admiração por Akira Kurosawa. Eu acho que Os Sete Samurais, se eu escolhesse os 10 melhores filmes, eu colocaria Os Sete Samurais e A Fortaleza Escondida, de Akira Kurosawa. Pois bem, quando ele foi fazer o cinema dele, ele se baseou no Teatro Nacional e Popular do Japão, no No e no Kabuki. Então, nós aqui no Brasil temos um teatro, eu acho que um cineasta ou um encenador brasileiro não pode deixar de conhecer o Alto e Guerreiros. Porque aqueles são os samurais brasileiros. Eu gosto de guerreiro, eu vivo dentro dele, luto muito, tenho raiva, passo raiva, mas não deixo não. Desse jeitinho, eu tenho o prazer de morrer dentro de um guerreiro. É prazer meu. E eu morrer dentro de um guerreiro, porque eu gosto. Afinal, o folclore eterniza a essência cultural de um povo. Oi, o meu peito é um piano afinado. Oi. Minha cabeça é uma caixa de segredo. Meu coração vive batendo sem medo. E os meus braços não podem ficar parados. Verdade? Foi o que eu fiz. Oi, o meu peito é um piano afinado. Minha cabeça é uma caixa de segredo. Meu coração vive batendo sem medo. E os meus braços não podem ficar parados. Oi, o meu corpo não deu parte de cansado. Meu pensamento chega a dor em meu juízo. Para fazer uma peça improviso, e para isso você já veio preparado. Boa noite, meus senhores, boa noite, meus senhores.